A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amados, vim falar aqui para vocês, né, que ontem eu estava escutando uma pregação, foi até da igreja adventista, do sétimo dia. Eu escuto muitas pregações da adventista, da presbiteriana, da batista, da assembleia. Eu fui batizada na Paz em Vida, do Juaribe Palharim. Mas toda igreja que prega o evangelho e prega a palavra de Deus corretamente, né, a Bíblia, eu gosto muito de ver as pregações. E eu gosto muito das pregações da Adventista e da Presbiteriana também. São igrejas que eu gosto das pregações dos pastores, que eles são bem Bíblia mesmo, entendeu? Aí ele ontem estava falando que muitas das vezes as pessoas culpam, né, Deus pelos sofrimentos que acontecem aqui na Terra, e às vezes morre uma criança ou um inocente de uma tragédia, um assassinato, e aquelas pessoas, né, ficam se perguntando. Aí eu fiz as seguintes anotações das coisas que eu entendi e vou falar aqui pra vocês, para ver se vocês se identificam comigo. Eu coloquei lá, né, como eu entendi, que nenhum sofrimento humano é igual ao que Jesus Cristo levou e sofreu na cruz. E que ao perguntar a Deus aonde ele estava quando algo trágico aconteceu com alguém ou algumas pessoas, mesmo boas, a resposta é essa aqui, que eu entendi pela pregação. No mesmo lugar aonde ele estava quando seu filho sofreu tudo na cruz, para você ter uma chance de se livrar do pecado que o inimigo trouxe para a terra. Saiba que tudo de mal, tragédias e etc, outras coisas, o único culpado foi o inimigo que trouxe a desobediência à terra, que trouxe o pecado, que trouxe a morte. E por isso, minha gente, eu quero que vocês pensem nisso. Que muitas das vezes a pessoa se pergunta, mas por que Deus? Aonde está Deus quando algo, uma tragédia, essas guerras acontecem? No mesmo lugar. Deus está no mesmo lugar. E ele está no mesmo lugar aonde ele viu o filho dele ser perseguido, ser morto, ser maltratado e sofrer todas as dores lá na cruz por nós, pecadores que não merecia. E ele não merecia e quis passar por aquilo para a gente ter mais uma chance de ser salvo. Ele fazendo aquilo por amor e obediência ao Pai, ele nos livrou, né, de para sempre queimar no lugar de tormento ou desaparecer e não ter uma chance. E aquilo que Jesus fez na cruz foi justamente para eu e você ter a chance de ter uma segunda chance de ter os pecados perdoados e de poder ir para a glória e ser aceitos como filhos de Deus. Foi a cruz. Aí muitas das vezes você pergunta, mas por onde está Deus com tanto sofrimento, com tanta tragédia? Ele está lá, gente, no mesmo lugar onde ele viu o filho dele sofrer todas as dores por nós. Como eu estava falando, né? Nenhuma dor humana se compara com que Jesus Cristo sofreu na cruz. E o Pai viu tudo aquilo, do mesmo lugar que ele está vendo acontecer tudo isso, ele viu tudo aquilo. Isso, minha gente, que acontece no mundo é por conta mesmo da desobediência, né? Do primeiro homem, da primeira mulher. Que até hoje as pessoas são desobedientes a Deus. Eles preferem pelo mundo, pelo pecado, pela carne, pelas obras do inimigo, pelas coisas que o inimigo coloca no mundo, do que seguir a Deus. Muitas das vezes a pessoa quer fazer uma pregação, quer ler uma palavra para alguém e ela não quer escutar, ela se sai. Mas se você chamar para outro, tipo, você for chamar alguém para ir para uma igreja,
ela inventa mil desculpas. Não, mas porque isso e isso. Agora, se você fosse chamar essa pessoa para ir para um bar, para ir para uma festa, isso já aconteceu muito comigo. Para festa é muito difícil a pessoa dizer que não. Mas para a igreja tem muitas desculpas. E quando você vai falar de Deus também, muitas das vezes as pessoas se saem, não prestam atenção, entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas se fosse falar de uma fofoca, de algo, entendeu? Da terra mesmo, alguma coisa mal, às vezes elas dão mais atenção. E isso tudo que acontece aqui na terra, de enfermidades, doenças, tragédia, é por conta da desobediência que trouxe o pecado, e o pecado trouxe a morte. E a morte é causada por doenças, enfermidades, violências, acidentes. E isso não foi Deus que trouxe para a terra. Quem trouxe foi a desobediência, foi o inimigo. O inimigo, ele já se rebelou contra Deus, né? Ele sabe de Deus, ele sabe que Deus é o Criador, mas a inveja fez com que ele se rebelasse contra Deus e trouxesse do céu uma parte de anjos para a terra, que hoje são os demônios que estão aqui acompanhando o inimigo. Imagina, minha gente, se ele fez a cabeça dos anjos lá no céu, né? Que convivia na glória. Imagine de nós, seres humanos, que ainda não chegou e para a glória. Ele tentou Jesus Cristo, mas ele sabia que Jesus era o Filho de Deus, o escolhido de Deus. E ele tentou porque ele como é que se diz? Ele é um inimigo, né? Ele foi tentar Jesus pensando que Jesus ia cair na lábia dele, mas Jesus usou a própria palavra para afastá-lo. E a gente tem que fazer o mesmo, usar a palavra de Deus, a Bíblia, para deixar o inimigo longe da gente. Porque somente pela palavra de Deus a gente conhece a Deus, a gente pode passar a ter a fé verdadeira, que é a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se converter, ter o Espírito Santo e lutar contra o pecado todos os dias. E, gente, nunca culpe Deus. A gente deve agradecer a Deus por tudo, pela nossa vida, porque Ele é o nosso Criador, e pela chance que Ele nos deu, Jesus Cristo, seu Filho, aquele que pode interceder por nós e levar todas as nossas petições ao Pai, porque Ele é o Filho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então, meus amados, aqui é uma palavra amiga para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor. E logo após esse vídeo, eu vou gravar outro vídeo falando sobre o tema ansiedade. Um beijo, um abraço e até mais.